Bom dia, estamos no dia 15 de Abril e está tudo frio, que isto parece que ainda estamos no inverno, não é? Hoje também é um dia feliz que seja um dia feliz para o nosso Bispo, aqui o saudamos, o Sr. Manuel ainda faz hoje anos, e que Nosso Senhor o abençoe e lhe dê inteligência para ele continuar a ser um bom pastor à frente da nossa Igreja do Porto. Então hoje aqui estamos para apresentar as leituras do próximo domingo, que é o domingo terceiro da Páscoa. E na primeira leitura apresenta-se São Pedro, no dia do Pentecostes, a fazer aquele discurso que é realmente muito belo e que faz um resumo muito bonito da vida de Jesus, não é? Bem fundamentado na Sagrada Escritura, e como Jesus, pois, está vivo e ressuscitado, venceu a mansão dos mortos, venceu a morte e ressuscitou para a vida. Por isso, aqui exaltado pelo poder de Deus, pelo Pai e a promessa do Espírito Santo, que Ele derramou, como vedes e ouvis. A palavra linda e convincente de São Pedro. Depois o Salmo 15, mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. É um pedido de ajuda, de pedido para que o Senhor nos ajude a sabermos manter o nosso juízo perfeito e a guiar o nosso coração pelo caminho do bem, uma vez que Deus é o nosso refúgio e a porção da nossa herança, do meu cálice, que está nas vossas mãos, o meu destino. Assim fala esse Salmo 15. A carta, depois da segunda leitura da carta de São Pedro, diz que Deus não faz exceção de pessoas, por isso nos pede que vivamos com temor durante todo o tempo deste mundo, que é como se fosse um exílio que nós estamos a viver, uma vez que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é a pátria celeste, porque assim como Deus ressuscitou, também nós haveremos de ressuscitar. E finalmente a pérola de todos os Evangelhos, a pérola de todo é este texto magnífico de São Lucas, no capítulo 24, que nós chamamos os discípulos de Emaús. Jesus, portanto, ressuscitado, logo no primeiro domingo da Páscoa, enfim, era o centro de todas as notícias, e, no entanto, estes indivíduos, estes dois, deixaram a cidade, deixaram a comunidade e puseram-se a caminho da sua terra sem esperarem realmente a conclusão do que se dizia naquele dia, que, enfim, eles sabiam que naquele dia umas mulheres tinham ido ao sepulcro, encontraram o sepulcro aberto, os anjos lhes falaram, mas eles não viram, e portanto estavam todos, enfim, à espera do que poderia acontecer, e no entanto eles, sem razão nenhuma, não sei como é que é possível isso, eles puseram-se a caminho da sua terra, a 12 quilómetros de Jerusalém. Iam então a conversar sobre estes assuntos pelo caminho, quando, enfim, ouviram que um desconhecido para eles, alguém que eles não reconheceram, pois se junta a eles e, ao vê-los tristes e a conversar sobre esses acontecimentos, pergunta-lhes de que é que eles a falar. E eles param entristecidos e com surpresa dizem: tu deves ser o único estrangeiro que não sabe o que se passou nestes dias. Então, e ele fez-se depois de novas, não é? Então o que é que foi? Olha, foi tudo o que se refere a Jesus de Nazaré, que nós julgávamos que ele era um profeta poderoso em palavras e obras, e que verdadeiramente ele iria ser quem libertaria Israel, mas afinal já lá vão 3 dias, e embora houvesse estas notícias assim, mas a ele não viram, e portanto é isto. E é quando Jesus intervém, mas sem eles o reconhecerem, diz-lhes: homens estultos e lentos de compreensão. Então não devia o Messias sofrer tudo isso, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. E depois dá-lhes ali uma verdadeira catequese, não é? Começa por lhes falar tudo o que lhes dizia a respeito, o que estava escrito a seu respeito. E quando chegaram, então, o caminho fez-se rápido, não é? Quando chegaram à aldeia para onde iam, ele fez menção de seguir para diante. Fez menção. Não quer dizer que fosse para diante, mas fez menção de continuar o caminho, mas eles ficavam ali
E então eles convidaram: olha, fica connosco, está a anoitecer, a noite está aí a aproximar-se, ficas connosco. E Jesus ficou. Mas o ficar é muito mais do que simplesmente dar guarida e dormida. É mesmo estar. E o estar é sentar-se à mesa, conviver e etc. E foi quando Jesus, então, sentado à mesa, partiu o pão, abençoou e entregou-lhe. E aí abriram-se-lhes os olhos. Aí lá está o gesto eucarístico. Abriram-se-lhes os olhos e, portanto, entretanto, mas ele desapareceu da vista deles. E eles imediatamente deixaram tudo, deixaram a terra, deixaram a família e voltaram de regresso a Jerusalém para contar aos apóstolos o que lhes tinha acontecido. É, portanto, como vês, um texto muito bonito, escrito, enfim, à volta do ano 80, do 80 a 90, quando as comunidades, enfim, cristãs já proliferavam um pouco por todo o lado, e também aqueles cristãos que não tinham tido um contacto pessoal com as primeiras testemunhas, agora se interrogavam como é que foi, como é que Cristo está presente e ressuscitado entre nós, não é? E por isso é uma espécie de uma catequese, a catecúmenos, que São Lucas aqui apresenta de algo muito bonito, psicologicamente muito bem elaborado, sem perder etapa alguma, e que leva as pessoas a irem abrindo a sua mentalidade para esta presença de Jesus, que não é simplesmente como era antigamente, como era quando andava pelos caminhos da Palestina, mas esta presença muito mais poderosa, que é aquela que nós hoje ainda, 2000 anos depois, podemos testemunhar. Então, pois que sejam estas palavras de sabedoria que orientem também a nossa semana, que fortaleçam a nossa fé, para nós também sabermos testemunhar da nossa fé e da ressurreição de Cristo a todos aqueles que connosco se encontrarem. Obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.